aqui, ó. Prove que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo que tem quantos lados? Seria 10 menos 2 multiplicado por 180, professor? No meu problema. Mas o dele é quantos lados? Não, porque ele quer formar... Quantos lados tem? N, certo? N, né? Só que esses lados formam quantos triângulos? Formam quantos triângulos? 2 triângulos. N menos 2. N menos 2. N menos 2. Então, se aqui for 10, vai formar 8 triângulos. Se aqui for 5, vai formar 3 triângulos. Se aqui for 1000, vai formar 998 triângulos. Deu para entender? Sim, sim. É só para você fazer isso. Só que cada triângulo, a soma dá quanto? 180. Logo a soma vai ser quem? 180 vezes n menos 2. Tá aqui a fórmula. Acabou. Só para você argumentar assim. É porque quando é genérica vocês se atrapalham, né? Deu para entender agora? Então, só para a gente fazer um exercício. Se o n, por exemplo, for 5, no caso é o pentágono, quanto é a soma? É 180 que multiplica 5 menos 2. Isso dá 180 que multiplica 3. E esta soma dá 540 graus. Deu para entender? Sim. Aí acabou, não tem que fazer mais nada. Acabou bem aqui, ó. Nessa coisa bem aqui acabou. Você só tem que organizar, entendeu? Quantidade de lados. N formam quantos triângulos? Formam N menos 2 triângulos. Só que a soma dos ângulos internos de cada triângulo são quantos graus? 180. Então você pega isso aqui e multiplica por 180. Beleza? Beleza. Beleza. Muito fácil. Fixa de novo um ponto. Fixa um ponto. Vou fixar o A. Se eu andar com A até o B, eu tenho a diagonal? Não, Não. Se eu andar do A até o J, eu tenho diagonal? também não. Dá para visualizar o J, hein? Dá de visualizar. Bem aqui, ó. Então do A até o B é lado, do A até o J é lado, certo? Sobraram quantos vértices pro A se movimentar? Ele não pode ir para ele mesmo, certo? Então sobraram quantos vértices? 8. 7. Ele não pode ir pro B, ele não pode ir para ele Isso, mesmo, ou 7 seja, mesmo. pro A e nem pro J. Então exclui o J, o A e o B. No total B, tinha é. 10, que é justamente na fórmula esse N menos 3. Entendeu? Deu pra entender? Tá, então, assim, professor, seria o N seria, nesse exemplo que o senhor deu aí, né? Seria o 10, é isso? Sim. 10 menos 10, 3. ele seria menos 3 aí, né? Não. Aí quantas diagonais sai E do lá A? dentro, pois é, 10, aí entre parênteses, ficaria 7 menos 3, é Não. isso? 10 menos 3. Deu pra entender?
fazer um desenho menor aqui. Vamos pensar nesse desenho aqui. Seis, certo? Vou fixar aqui o A, o B, o C, o D, o E e o F. Fixa o A. Quem é a diagonal? AC, AD e AE. Deu pra entender? Sim. Sim ou não? Simples. Então o A só pode sair de lá quantas diagonais? 3. 3. Mas tinha quantos lados? 6, né? Lados tinha 6, né? Tem 6. Mas diagonal saíram quantos? 3. 3. Deu pra entender? Sim. Sim ou não? Que é Simples. justamente isso aqui, ó, que tá na fórmula. N vezes N menos 3. Agora a gente tem que descobrir por que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Alguém para me ajudar? Porque a diagonal AC é a mesma CA, no caso. Aí tem que dividir por 2, senão ia estar repetindo diagonais. Essa é a resposta. Deu pra entender, galera? Então por isso que eu divido por 2 lá, ó. Tá? Ok? Como é que vai ficar a argumentação com N? Vamos fazer a argumentação com N. Vou apagar esse aqui. Vamos fazer a nossa argumentação com N. Então, para cada vértice do polígono de N lados, há quantas diagonais? N. Pode ser em N menos 3, cara. Certo? Certo. Aí aqui você vai argumentar como a diagonal AD, por exemplo, é igual a DA, então você está contando duplicado, né? Como é que você vai achar o número de diagonal? Diagonal vai ser quem? N, que multiplica N menos 3, só que você tem que dividir por 2 para poder achar a metade. Tá aqui a fórmula. Beleza? Aí a argumentação você quer fazer aí, ver que você entendeu. Ok? Uma outra forma que seria interessante era assim, ó. Você tem um polígono. Quantos lados tem? 10. Nesse exemplo aqui meu, certo? Tem 10 lados. Desses polígonos, como é que eu faço para obter uma diagonal? Preciso de quantos pontos? Tem 10 lados e tem 10 vértices. Para fazer a diagonal, preciso de quantos pontos? 2, né? 2. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Combinação de N tomados 2 a 2. E o que é isso aqui? Isso é N que multiplica N menos 1 dividido por
2. Mas não chegou na resposta. O que é que tá faltando? Essa conta aqui, ela tá implícita. Então a diagonal vai ser quem? Combinação de N2. Tem que tirar N lados. Porque os... Aqui, ó. O AB não é diagonal, ele é lado. Entendeu? Então eu tenho que tirar os N lados. No caso aqui do meu exemplo, 10. Aí sim vai aparecer a conta, quer ver? Então essa combinação de N2 está lá em cima, é N menos 1 sobre 2 menos 2N sobre 2. Confere? Ok? Então aqui vai ser o seguinte, já sei que vai aparecer 2 dos dois lados, está aqui. Agora coloca o N em evidência. Aparece o N aqui. N menos 1 menos 2. Confere? Pronto. Então a diagonal, o número de diagonais vai ser quem? N que multiplica N. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Dividido por 2. Tá aqui a resposta. Uma outra solução também. Só que essa aqui precisa de combinação. Beleza? Mais complicada. Não sei, depende. Pra mim é mais fácil. Próximo lá. Qual é a outra dúvida? Eu não sei se ela tá aí, mas ela me pediu do PV para fazer essa questão aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. São de aulas anteriores. Tô sim, professor. Deixa eu pesquisar aqui onde é que tá. Acho que é aqui. Lá. Lembra onde é a questão? Que eu não lembro de cabeça onde que tá. É a quinta da sua lista, da primeira. Tá. Vou procurar aqui. Quinta questão. Aqui, ó. Deixa eu... É verdade, da lista ela. Apareceu aí, né? Estão aqui, ó. Na figura 63, P é um ponto interno do triângulo ABC. Prove que a medida do segmento P até o B mais a medida do segmento P até o C, ela é menor
que a soma da medida de AB com a medida de AC. A questão aqui é bem difícil realmente, ó. Vou jogar aqui a solução para vocês visualizarem. O que é que acontece? Você prolonga o ponto P até chegar lá no ponto Q, que faz parte do lado AC do triângulo original ABC, ok? Daí você vai trabalhar com a desigualdade triangular. O que é que diz a desigualdade triangular? Ok? Diz o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui pra você. Tá dando pra visualizar o triângulo, né? Então no triângulo, tô lendo aqui embaixo. No triângulo A, B de bola e Q, o que vai acontecer? O segmento C mais o segmento B', que é a medida de A até Q, é maior que quem? Que é a medida do segmento B até o Q. Só que o B até o Q é o X mais um L aqui. Certo? Essa é a desigualdade triangular. Que a soma dos dois lados, ela tem que ser maior que o outro lado. Beleza? Aí você faz o mesmo raciocínio pro outro triângulo. Então agora eu tô lendo aqui dessa parte, ó. No triângulo B, C e Q, o que vai acontecer? Esse pequenininho aqui, ó, né? Cadê o... Desculpa. Acho que aqui tá errado, né? Bem, aqui não é aqui. Deixa eu ajeitar aqui. É o P de bola, P de pato aqui. Aqui é o P, C e Q. Esse pequenininho aqui, ó. O que é que diz lá? Se eu pegar o L e somar com o B duas linhas, isso é maior que o X, o Y, desculpa. Agora vamos comparar. Vamos comparar aqui. Eu vou somar membro a membro dos dois aqui, ó. O C mais o B', o L mais o B duas linhas, isso é maior que quem? Que o X mais o Y mais o L. Aí eu vou cortar o L, sobrou quem? Sobrou o C, B' mais B duas linhas. Só que lá pelo desenho, o B' mais o B duas linhas é justamente o B, que é o AC. Aí eu substituí. Isso bem aqui, é isso. Daí eu obtenho a expressão. Só jogo os valores, né? Tá? Difícil essa. Deu para entender? Eu estendi o ponto até o AC, mas poderia ser para outro lado aqui até.
fazendo para o segmento AB. Mas é a mesma ideia. Professor, essa questão é da lista doada, é? É. Mas a lista doada não é avaliativa, né? São só questões que podem cair na prova, Na certo? prova, justamente. Mas essa é nossa também, ó. Essa é nossa, se não faz memória. Mas essa é a quinta do Questão professor 5 da Gilvan. fundação. Pois É. é a mesma. É, mas É a mesma. Tá na lista dele, né? eu, A minha eu lista nunca eu ia inventei acertar. nenhuma. É, essa é dificílima essa daí. Dificílima. A minha lista é baseada na lista dele, só fiz organizar. Ok? Ok. Aí eu fiz a outra lista, a lista 2, tá faltando duas questões, a gente pode discutir quais são. Se vocês quiserem visualizar, ou então ficar nessa primeiro, né? Qual é a outra dúvida? E professor, essas duas listas para entregar sábado, é? Ou só a primeira? Só a primeira. Ah, tá. Tá bom. Pensei que já era a primeira e a segunda. Não, a gente ainda não fez a lista ainda. Ah, tá. Tá Mas é bom. tipo assim, eu só vou pegar as 10 lá. A1 é o desenho, né? A1 é o desenho. Vai ter dois desenhos. A2 é a continha, foi feita em sala de aula. A3 falta um pedaço dela. A3 falta um pedaço dela. Falta o pedaço que é para provar que o ângulo ADB é igual ao ângulo ADC, que é igual a 90 graus. Falta essa parte. A quarta é fazer o triângulo. Falei na aula. A quinta acabei de fazer. A sexta foi feita em sala. A sétima também foi feita em sala. A oitava a gente fez só o esboço. Na oitava a gente tem que ter cuidado que já tem a resposta lá pra frente, ó. Na questão, essa oitava é da aula 3, né? 4, não tô lembrado. E tem na aula 5 e 6 tem a resposta da questão 8 da lista, né? Só tem que prestar atenção em quem vai ser o triângulo congruente, né? É isso que você tem que olhar. A questão 9 a gente fez sala de aula. A questão 10 também foi feita. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Organizei ela. Aí, ó. A primeira questão. E a questão 5, né? Aquela que tem que fazer o desenho, né? Alguém já me mandou alguma coisa aqui perguntando, eu disse que sim. A questão 2 fez sala de aula. A questão 3 tá faltando a parte que o ângulo é reto, ó. Na figura 52, ABC é isósceles de base BC e o ângulo BAD é igual ao ângulo CAD, ou seja, o AD é a bissetriz do ângulo A. E já estava adiantando essa questão lá para frente, né? Mostre que o segmento BD é congruente ao segmento DC e que o ângulo AD e B o ângulo AD e C são retos. Alguém tentou fazer essa?
Olha, professor, eu fiz essa, eu não sei se está certo. Pois é. Como eu lhe falei, eu fiz todas, né? Uhum. Só não consegui concluir essa 7. Professor, eu fiz ela. Foi. Deixa eu ver aqui qual foi o meu argumento nela. Pois é, esse que eu quero o argumento. Deixa eu ver aqui. Qual é a semelhança? Qual é a congruência que eu vou usar? Qual é a congruência que eu vou usar? O ALA, né? É o ângulo, lado e ângulo, certo? Eu coloquei assim, ó. Lado, ângulo, lado, e ADB e ADC são retos, pois o ponto A é perpendicular ao ponto D e ao ponto C. Mas isso é que você tem que provar. Ambos, a reta aí faz o ângulo de isso a gente tá vendo, mas você tem que provar. Por isso que eu tô perguntando qual é o argumento. Vamos lá. A gente tem que provar, tem que dizer o que é que a gente tem. O que é que a gente tem aqui? Se ele disse que o triângulo ABC isósceles, é porque o ângulo B é igual ao ângulo C. Confere? Confere? Confere. No meu eu coloquei aqui tá usando. Eles são iguais. Beleza. Mas também o lado AB é congruente ao lado AC. Certo? E ele falou que o ângulo BAD é congruente ao ângulo CAD. Então aqui temos caso de congruência ângulo, lado e ângulo, que é o caso ALA, certo? Ok? Poderíamos também ter usado o seguinte argumento. Se lembra lá que lados iguais, quem está oposto a ele, então a hipótese é o AM é a bissetriz, né? No caso lá do problema, esse M é o D, tá? É o D aqui de dado. Então o AD é a bissetriz e ao mesmo tempo é a mediana, né? E a gente já sabe que o triângulo é isósceles, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai prolongar esse ADAM até o ponto P, para que fique um triângulo isósceles aqui, o A, C e P. Com isso, ó, onde tem três risquinhos são congruentes. Então o AM é congruente a MP, M é o ponto médio, né? E o BM é congruente ao MC, tá? Então se esse ângulo aqui ele é oposto pelos vértices, são iguais, ok? E vai acabar sendo igual a esse aqui, ó, que vai acabar sendo igual a esse aqui. Aí quando der a volta, o que é que vai acontecer? 4x igual a 360. Daqui o x é 90. Um argumento também, ó. A maioria desses argumentos é usando triângulos isósceles. Ok? Então pegue lá as aulas iniciais, prove que o lado é igual,
Tá beleza? O que é essa? Aqui, na verdade, é a construção, né? Qual é a justificativa porque pode? Porque a soma dos dois lados lá é maior que a do maior, lá do 6. Certo. Os Eu dois coloquei lados- assim. Isso. Os dois lados menores somados dá 7. Confere? Sim. Isso satisfaz a desigualdade triangular. Beleza? Ok. Essa é a justificativa. Aí, em caso afirmativo, diga como construí-los. Aí sim é outra pergunta. Então são duas respostas. Qual é a primeira resposta? É possível construir um triângulo cujas medidas são 3, 4, 6? Resposta: sim. Sim. Justificativa: porque satisfaz a desigualdade triangular. Ou seja, 3 mais 4 é maior que 6. Pronto, acabou. Agora, como construí-lo? Tá aqui o passo. Esse aqui é o meu passo. Você pode fazer o seu se você quiser. Construa o segmento de 6 centímetros de lado. Ok? Com o compasso, coloque a ponta seca em A e a outra ponta de tamanho 4 centímetros. Desenhe um arco de circunferência. Se tiver um compasso, você faz isso lá na sua casa. 2. Com o compasso, coloque a ponta seca no ponto B e a outra ponta de tamanho 3. Desenhe um arco de circunferência 3 centímetros. Os arcos têm 2 pontos em comum. Tá aqui o desenho. Deu para entender? Sim. Então o lado AB mede 6, né? Desculpa, 6. O lado AC mede 4. E o lado BC mede 3. Observa que quando a gente faz as circunferências, aparece um ponto D lá embaixo. Porque poderia ser aquele triângulo também. Então há duas soluções. Tem o triângulo ABC ou poderia ser o triângulo A, B e D. Deu para entender? Deu. Mais explicado que isso. Eu comecei com um segmento de maior lado. Mas eu poderia começar com 3 também, era válido. Ou com 4. Bom? Depois você tenta com 3 ou com 4. Vê se você consegue chegar à mesma resposta. Dúvidas? A sétima é essa aqui, ó. Vocês estão com medo dela. O desenho não tá bem legal, mas esse aqui seria o desenho. Deixa eu tentar fazer aqui. Tá aqui, você tem o segmento A, B. E você tem um ponto C entre A e B. Não necessariamente no meio, então vou colocar ele aqui, C. Só que o seguinte, o ponto M, ele é o ponto médio de AB. Então o ponto M está aqui. O ponto M é o ponto médio de AB. E o ponto N é o ponto médio de BC. Então aqui é o ponto N. Deu para entender? Ora, AB é igual 2 vezes AM. Ou 2 vezes MB. Confere? Você escolhe. Ok?
Ok? Qual é a outra relação que existe? Que o CB é 2 vezes o CN ou 2 vezes o NB. Ok? E aí? Aí você vai usar essa relação aqui. Essa que eu estava explicando aqui no início, ó. MN, o segmento MN é o que ele quer, né? Ele é quem? Do M até o N. Ele é a soma do M até o C e do C até o N. Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, legal. Então vamos lá. Então, o segmento MN, ele é o M até o C e do C até o N. Foi isso que foi argumentado aqui na frente, no começo. Ok? Agora é o seguinte. O MC, ele vai ser quem? Esse cara bem aqui. O MC, ele é o BM menos o BC. Ok? E o NC é o próprio NC, que é a mesma coisa que CN. Deu para entender? Aí MN igual. Tá. O BM menos o BC mais... Agora eu vou substituir. O CN é quem? O CN, bem por aqui, ó. É quem? É o BC dividido por 2. Ok? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Ok? O MN é igual. Agora vamos relacionar. O BM é quem? O BM, lá pela relação, vou chamar de 2, vai ser quem? O AB dividido por 2. E aqui eu faço a conta. Aqui vai dar menos BC dividido por 2. Pronto, cheguei na conclusão que o MN é igual a quem? 2 aqui embaixo, AB menos BC. Ok? Professor, pode colocar, em vez de CB, é de BC, CB? É o mesmo. Tá, ok. Ok? É o mesmo argumento. É o mesmo segmento, na verdade. Lembra que a distância de AB é a mesma coisa que a distância de B até A. Ok? Ok. Pronto, aí matou as 7. A mais difícil, volto a falar, é a quinta. Professor, essa sétima não era das duas possibilidades, não é somente essa em preto? Pode ser a outra também. Onde é que é a outra?
a outra possibilidade? Porque, se eu não me engano, na aula que o senhor resolveu essa sétima questão, o senhor deu duas possibilidades pra gente. Inclusive, o desenho da reta em cima era diferente da segunda possibilidade. Mas não era essa questão. A outra é AB mais BC sobre 2. Era outra questão. Não era essa. Ok? Certo, então. Cuidado para não confundir. Porque aqui tá tudo certinho, ó. Aquela que tem duas possibilidades, deixa eu ver se eu acho aqui qual é a questão que você está falando. É a questão 6. 6, é. Essa lista aqui. Tá dando para visualizar, não tá? Se tiver no celular, dá um zoom na tela. Coloca a tela cheia e dá um zoom para visualizar. Então a questão da lista 2, eu coloquei a questão 3 da aula do professor, né? Questão 3, aula 5, livro, página 62. Essa questão a gente resolveu em sala de aula. Confere. A questão 12, aquela que começa com X aqui em cima, a gente vai fazendo os ângulos externos, né? A gente até errou essa questão. A questão 16, que é a demonstração, essa eu fiz para vocês agora na aula. A questão 17, que é da diagonal também, demonstração. A questão 5 não foi feita porque ela é da aula 7, tá? E provavelmente a gente vai fazer na aula 7, que é de sábado. A questão 9 do professor, só fiz dar uma reorganizada ela, porque eu não consegui colocar no overleaf aqui o arco, porque estava dando problema. Aí eu chamei de X e Y. Porque se você olhar o arco, ele pode ter dois sentidos, né? Então ele pode ser o AXB. Então se eu falar o arco AB, pode ser que ele venha pelo lado onde tem um X, ou pode ser por onde venha tem um lado, desculpa, tem um ponto Y. Deu para entender? Tem dois sentidos. A questão 9, opa, questão 7 é a questão 5 da aula 8, a gente não fez também, porque a gente vai ter essa aula. A questão 7 da aula 8 fala sobre o teorema de Tales e tá faltando 2.